Bem-vindo a mais uma videoaula de utilização do nosso sistema. Agora no Saga vamos cadastrar uma tabela de frete. Para isso acesse no Transportes, Comercial, Tabela de frete ou também tabela de preço de transportes. Aqui na tabela de frete eu posso entrar e clicar na lupinha para consultar as que já estão cadastradas, né? Tenho várias opções para fazer a pesquisa, ou clico em novo para fazer uma nova tabela. A empresa é utilizada para criar a tabela padrão, preço cheio, e o cliente para um cliente específico. No caso eu vou puxar um cliente aqui, né? Vamos carregar um cliente. O índice é a moeda, né? Como vai ser calculada. Natureza, posso especificar por uma mercadoria específica essa tabela. No caso aqui eu vou colocar a cidade de origem para fazer o cálculo. Opa. Vamos colocar aqui Campinas, São Paulo. Aqui eu vou colocar um nome comercial para encontrar essa tabela. Retorno. Distribuição. Aqui na vigência é a partir de quando que ela começa a valer. Quando que ela vai vencer. Inclusive dá aviso para o usuário. Desconto máximo que é permitido na cotação. Percentual de markup que essa tabela representa para sugerir preço. Tipo de tabela, para cobrar do cliente, é normal ou emergencial, ok? Tipo de tarifa, que vai ser utilizado para montar as faixas, né? É sobre a base de cálculo, é peso e etc. Vou fazer uma de peso. O tipo do serviço, no caso aqui, é fracionado ou lotação para frete. Vamos mostrar essa tabela, deixar ela visível. Aviso para o usuário, é importante no momento que eu estou fazendo minha tabela, avisar o usuário para ter atenção em situações que precisam ser levadas em consideração que não estão na tabela, mas podem acontecer na entrega, por exemplo, ou na coleta e precisam gerar uma taxa adicional. Um exemplo claro é fazer uma entrega no mercado e você tem que pagar a taxa da descarga, que você não sabe qual que é de antemão. Chega lá, você faz a entrega, tem a taxa, e você vem no sistema aqui e tem que cobrar do cliente, não pode esquecer. Então você coloca um lembrete para lembrar o usuário no ato da emissão do documento, colocar que ele tem que lembrar de verificar o ajudante, né? Essa é uma situação, um exemplo. Claro que você tem outras situações também que pode ser colocada aqui. Essa observação fica dentro da tabela, não fica visível fora, não aparece aviso. A observação do serviço, quando é preenchido, no momento de usar essa tabela, essa observação é inserido lá no cálculo do frete, lá no documento, na observação do conhecimento, da coleta, da minuta, né? Aqui em tarifações, eu vou selecionar as faixas para montar a minha tabela. Eu posso ter várias formas de faixa cadastradas, né? E no caso estou montando uma tabela sobre peso. Então minhas faixas de peso eu vou selecionar aqui agora. Sempre que aparecer essa pergunta aqui, né, estou fazendo uma nova tabela, ele só me avisa para tomar cuidado para não alterar a tabela e perder todo o trabalho que eu fiz, né? Mas aqui no caso vou colocar assim, estou fazendo uma tabela nova. Vamos selecionar as localidades da tabela, que pode ser por cidade, estado, macro-região, país, transportadora ou tipo de veículo, ok? O importante aqui, uma dica, macro-região. Defina na sua empresa as regiões de atendimento da sua empresa, né? Se usam 2, 3 cidades, amanhã aumenta uma ou sai uma. Alterar as tabelas dá muito mais trabalho. Se você alterar a macro-região, você já alterou todas as tabelas automaticamente. É uma dica, tá? Vamos fazer aqui no caso uma tabela que eu vou coletar nas cidades, né? Vamos colocar Amparo e Salto, SP. Então vamos colocar aqui para Salto até 50 quilos. Vamos colocar que seja 75 a 70. Vamos colocar aqui 135, 170, 240, 230. Aqui vamos colocar que seja 430, 440. É de acordo com o que você tem na tabela, tá? Eu estou simulando valores aqui, ok? E aqui vamos ver que seja 0,82 por quilo, né, na tonelada. E o ad valorem de 5%.
Vamos puxar aqui a cidade de Amparo agora. Vamos lançar aqui, que aqui seja 50, 115, 205, né? 415 e ponto 79. Montei minhas tarifações. O que eu tenho agora aqui também são as taxas, que temos várias taxas negociadas com o cliente, né? Podemos ter várias taxas. Se eu marcar a opção padrão aqui e marcar definir valores, todas as taxas que eu selecionar aqui, todas elas vão valer para todas as cidades que tem na minha tabela, ok? Caso eu não defina padrão e defina por cidade, somente as cidades que eu defini as taxas terão as taxas definidas, né? As cidades que eu não defini a taxa, não tem taxa definida, ok? Feito isso, terminei a minha tabela, eu posso vir aqui e gravar. O sistema vai gerar o código para mim e eu tenho a opção de imprimir a tabela, né? A gente pode cadastrar no sistema um modelinho e daí você faz a impressão da tabela direto pelo sistema.